Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos para mais um café com pão espiritual. Hoje estou aqui com o olho inchado, ó. Acordei assim, mas é assim mesmo, né? São as nossas lutas diárias, quando a gente se propõe a fazer um trabalho do bem, quando a gente se propõe a fazer um trabalho com a espiritualidade em prol do Mestre Jesus, da espiritualidade, a gente encontra muitos obstáculos, né? A gente vai passando por muitas dificuldades, mas é isso. E a gente tem que transpor as dificuldades. A gente tem que ser forte, seja forte e corajoso, né? Assim, estão falando agora, é desse jeito. E não foi fácil para o Mestre Jesus, imagina para nós, simples mortais, né? Então vamos lá, vamos com o olho inchado, vamos lá tentando ler, mas nós vamos seguir nosso estudo, né? Que vai nos ajudar na nossa vida espiritual. A nossa vida também física, mas acho que ela prepara, né, a nossa vida física para que quando a gente chegar no plano espiritual, a gente não seja pego de surpresa, igual aconteceu com o nosso irmão André Luiz, né? A gente não vai ter essa desculpa, a gente já vai saber mais ou menos como as coisas funcionam. E graças a Deus, aos trancos e barrancos, nós chegamos na lição 30, nem acredito. Deixa eu ver até quando a gente vai até a 50, então a gente já passou da metade, né? Tamo bem. Então vamos lá. Já acabou as provas do filhão, né? Então agora eu vou poder voltar a me dedicar ao nosso estudo diário, que eu sinto muita falta. A primeira pessoa a ser beneficiada com esse estudo sou eu, né? Que é o ouvido mais próximo. Tá aqui para escutar e aprender as lições. Então vamos lá. O capítulo de hoje, não sei, vamos relembrar. O capítulo anterior, que é o capítulo 29, falava de Francisco, né? Aquele irmão que chegou muito perturbado no plano espiritual, né? Eles chegaram naquela... E estavam ao ponto de tava com aquela perturbação tão grande que ele estava fantasiando, né? A mente dele estava criando monstros, que era ele mesmo, né? Ele não conseguia se desvencilhar daquela imagem do corpo dele se decompondo, por causa que ele era muito apegado, né, ao corpo físico, as coisas materiais, não aceitou o desencarne e tudo mais. A lição de hoje, ela se chama Herança e Eutanásia. A gente já, pelo título, a gente já consegue ter uma ideia, né? Do que vai ser. É um assunto, eu acho que muito atual, né? Quantas e quantas famílias não passam por isso, né? No decorrer da leitura, a gente vai começar a reconhecer algumas coisas nesse sentido. Ou na nossa, ou em alguma próxima, ou de um amigo, ou de alguém que você ouviu falar, até em novela. Você vai ver essa situação. Então vamos lá. Bom dia, Sônia, mãe. Bom dia, Ivana. Bom dia, André. Então vamos lá. A lição começa assim. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa, quando Saluxo se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Pelo visto aqui, Paulina é a filha do Francisco, né? Aquele que a gente falou no capítulo passado. Se quem não lembra aí, né, puder voltar lá na live anterior, do capítulo 29, para vocês recordarem. Mostrando os gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou. Mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Olha, gente, que coisa interessante, né? A Paulina, né, é uma jovem que, né, no plano espiritual, que está trabalhando na reconciliação dos familiares, né?
Ou seja, a família estava brigando, né? Estava com algum problema. Vamos ver no desenrolar aqui o que é. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: Você verá que filha dedicada. Não demorava 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida de seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: E papai, minha amiga, como está? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele e nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. É um drama familiar, né? Aqui ela já começa a explicar que tem um drama familiar aí nessa família aí tá meio... Vamos começar a entender aí. Olha como é que ela fala. Nem ele e nem os outros, tá? Cedem ao estado mental que se recolheram. Então aqui a gente vê que aí tem um ódio, sempre o mesmo ódio e a mesma displicência, né? Estão ali, né? Destilando ódio um contra o outro, né? Gerando. Nós somos igual uma usina nuclear. A gente gera energia, seja ela boa ou seja ela ruim, né? Então aqui ela já está falando. Eles estão trocando essa energia de ódio e displicência. O que é displicência? É não se vigiar, né? É não tomar conta, deixar as coisas fluir sem focar realmente no que está acontecendo. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Um olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava-me mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominavam, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Olha essa lição, gente, de André Luiz. Nesse momento aqui, né? É igual a gente, quando a gente se depara com uma pessoa, né? A gente chega lá, vamos num exemplo, vamos no hospital visitar uma pessoa. A gente nunca viu essa pessoa. Chegou lá no hospital, abriu a porta e deu de cara com uma pessoa nesse estado aqui que o André tá falando, né? Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirando mais piedade do que simpatia. A aparência não estava legal dele. A primeira coisa que a gente faz o quê? Olhar e já, né? Falar, nossa, a gente já julga. Essa é, infelizmente, a verdade é essa. Essa é a nossa primeira impressão. A gente julga aquela pessoa de cara, né? E nesse momento aqui, André Luiz, ele não estava displicente, como eu estava falando, ele não estava desatento. Quando veio essa primeira sensação, esse primeiro sentimento, o de julgar, que é muito comum na gente, né? Ele começou logo a fazer o quê? O exercício de não julgar, né? Ele prontamente, ele reconheceu aquele julgamento imediato dele e falou, peraí, né? Deixa eu parar, eu tenho que vencer. Como ele falou, procurei contudo vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima o sofredor, o irmão espiritual. Então, aí ele, nesse momento, ele olhou e falou, não vou julgar, não vou falar nada, eu não vou pensar nada. Antes de ele possa estar errado, ele possa estar contribuindo para ele estar dessa forma, que muitas das vezes a gente vê uma situação acontecendo com uma pessoa, e a gente fala assim, nossa, essa pessoa tá passando por isso, isso, isso. Aí a primeira coisa que a gente fala, mas tá passando porque ele quer. Ele que tá procurando isso, a culpa é dele. Porque se ele tivesse tomado uma outra atitude, se ele tivesse mudado, é automático. Porque é natural.
vem da nossa essência. Nós temos uma essência animalesca e nós estamos purificando, né? A gente está melhorando isso, a gente está caminhando. Então, os nossos sentimentos são muito primitivos. A gente está aqui realmente para evoluir. Então, é natural, gente. Não vão achar que a gente é uma péssima pessoa, é natural. O importante é que a gente consiga reconhecer, igual o André Luiz. Aquele momento que a gente começou a julgar o irmão, a gente reconhece, para, fala, caramba, eu tô julgando. Né? Vamos fazer o exercício aí de não julgar. Começar a enxergar aquela pessoa, como ele fala aqui, né? Como um irmão espiritual, um sofredor, né? Um irmão sofredor, um irmão espiritual. Aí, continuando, André Luiz. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez no Ministério do Auxílio? Eu deveria ser horrível, o meu semblante de desespero. Quando examinamos a desventurança de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Gente, olha que lição de sabedoria, né? Que André Luiz aqui nos dá. Quando, né, a gente observa o irmão e se coloca no lugar, lembra que a gente também já errou, começa a lembrar de tudo que a gente já fez de errado, né? Sempre a gente percebe as nossas deficiências, como ele falou aqui, né? A gente consegue sempre um asilo, um amor fraterno no nosso coração. A gente consegue um espacinho para compreender, para apoiar um irmão. Quando a gente consegue botar assim tudo aquilo que a gente fez errado, todas as nossas fraquezas, todos os nossos erros e falar, olha, sou igual a ele é igual a mim, né? Eu não gostaria que alguém me acolhesse, eu não gostaria que alguém me ajudasse, não me julgasse. É assim que a gente tem que fazer. Aquela história, né? Se colocar, a empatia, se colocar no lugar do outro. É a prática, gente. Vamos praticar. A prática leva à perfeição, né? Então vamos lá. Aí ele continua. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para com a filha, que o saudou carinhosamente. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Olha isso. Uma fera humana enjaulada. Existe várias feras, né? Existem várias feras. Mas acho que a pior fera é a fera humana. Que o ser humano, ele é capaz de fazer muitas coisas, sabe? E despertar essa fera humana enjaulada é muito grave. Então aqui a gente já tem uma noção de como estava, né, gente, esse espírito. Papai, a Paulina fala, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Aí ele responde, ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento, ainda o vejo ao meu lado ministrando o veneno mortal. Aí, né, a gente já percebe que alguém envenenou alguém, né? Então aí você já começa a entender o porquê a revolta, porquê tanto ódio do nosso irmão. Aí a Paulina fala, né? Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de Adelberto. Entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É um criminoso sem perdão, um filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos de água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda que nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal.
muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmãos. Somos todos uma só família na criação, sobre a bênção providencial de um Pai único. Olha que lindo que ela fala, né? Aqui ela nos mostra, né, que estamos aqui realmente, gente, para poder adquirir esse amor fraternal, né? Para que a gente entenda que somos todos irmãos, só existe um único Pai. E muitas das vezes, né, Deus ele nos dá essa oportunidade de nos reconciliar com os nossos grandes inimigos, né, de vidas e vidas passadas, dessa forma, sendo pai, mãe, filho, porque só o amor de pai e de mãe, muitas das vezes, aceita, consegue perdoar, consegue passar por cima de muitas coisas, né, para que haja realmente essa reconciliação, esse recomeço, que a gente consiga enxergar e praticar o amor, né? Porque o amor de um pai e de uma mãe, gente, por um filho, ele consegue, sabe, transpor muitas coisas, muitos sentimentos ruins. E às vezes você não entende. Às vezes a gente olha assim, ó, dentro da nossa família ou na família de alguém que a gente conheça, um pai, uma mãe e um filho que não se dão bem, sabe? Brigam assim demasiadamente, parecem inimigos. E você fala, meu Deus, como é que pode isso? Né? Aí você começa a analisar, pode um pai, uma mãe, né? Um filho fazer isso com o pai, com a mãe, como que consegue? Porque tá aí, gente. O Espiritismo, ele traz muita resposta para as nossas perguntas, sabe? Por quê? Como que pode, sabe? Porque são inimigos em vidas passadas. Só com amor de pai, de mãe e filho, às vezes consegue suportar a presença de um do outro. Mais do que amar, sabe, respeitar, é suportar estar próximo ao outro, ter que conviver, um contribuir com o outro, com a evolução do outro, entendeu? Você acordar todo dia e ter que educar e ter que dar amor a um serzinho que nasceu de você, que você não sabe o quanto vocês já fizeram mal para trás. Então nós temos essa bênção, essa grande oportunidade da reencarnação e dessa aproximação como família. Então, como ela fala aqui, ó, a família, gente, são grandes escolas aqui na Terra, sabe? São grandes experiências consanguíneas que nós passamos para poder, no futuro, a gente entender que só existe um único Deus e todos nós somos irmãos dessa grande família universal, né? Então funciona assim, cada um com a sua experiência, sabe? Cada um tem que entender que estamos com as pessoas certas, nos locais certos, nos momentos certos para a nossa evolução. Por mais que seja difícil, confia sempre nos desígnios de Deus e nos propósitos, sabe? Seja forte, corajoso, como eu falei anteriormente, né? Reconheça o seu papel de já acordou primeiro. Eu sempre costumo falar, quem acordou primeiro que prepara o café da manhã para o próximo. Então, se você acordou primeiro, a obrigação é sua de ter mais paciência, a obrigação é sua de compreender, a obrigação é sua de tentar, né, levar essa relação da melhor forma possível, de se reconciliar. Não vamos deixar para a próxima encarnação, que pode ser que a gente não tenha essa oportunidade, gente. A gente está num momento muito importante do planeta, né? Então a gente não tem tempo a perder. Somos os trabalhadores da última hora. Vamos continuar. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar compulsivamente, né, gente? E quando ele ouviu essa fala da filha, ele começou a chorar. Mas por quê? Pelas palavras? Não, gente. Pela fala amorosa que a filha teve, né? Mexeu com ele, mexeu com o coração dela. Ela conseguiu com as palavras tocar o coração dele. Porque, como eu falei, muito mais do que a palavra, é a forma que você expõe, é o sentimento que você emprega nela, sabe? E as pessoas às vezes não percebem isso. Às vezes eu costumo dizer, tem pessoas que falam as coisas certas, estão perfeitamente corretas, mas não sabem falar. Pecam e erram da forma de falar, da maneira de falar. E aí perdem a oportunidade do verdadeiro sentido, porque as palavras em si, encaixadas,
estão com o sentido certo, mas a forma que você expõe não consegue chegar aonde tem que chegar, ao coração, à mente daquela pessoa, né? Ocorre aquele bloqueio. E esse não foi o caso dela. Ela falou tão amorosamente, as palavras foram perfeitas, precisas para aquela situação. Mas ela só conseguiu alcançar o coração do pai porque ela foi amorosa da forma de falar. Perdoe Adalberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão. E eles lhes fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e de desentendimento causa ruína e sofrimento às nossas almas. Gente, olha, vamos parar aqui com uma coisa muito importante. Mais uma vez, a espiritualidade veio nos ensinar uma coisa mega importante para a nossa vida física e espiritual. A força que o pensamento tem, gente. Como eu falei, nós somos uma usina criadora. Força. Nós geramos energia. O pensamento, como ela falou assim, ó, presta bastante atenção. Ela falou, ó, o pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. Eu posso estar aqui no plano físico e a pessoa a qual eu emito o meu pensamento pode estar desencarnada. Mas ele vai alcançar esse irmão. Aquele pensamento que a gente fica gerando o tempo todo, aquilo gera uma energia. E a gente começa a se ligar. E como ela falou aqui, ó, de lá do plano espiritual, ele tá com um pensamento de ódio, né? Ódio e desentendimento. E lá no plano físico, a família dele tá gerando a mesma coisa. Então eles estão ligados, né, nessa energia de ódio, de rancor, de revolta. Vocês não têm noção o quanto que isso faz mal. Às vezes até hoje, assim, no nosso... eu tenho uma pessoa aqui que deseja meu mal. Aí tu fala, mas o que ele faz contra você? Às vezes ele não pratica nenhum ato propriamente dito, sabe? Ele não faz nada lá para realmente te prejudicar. Mas ele fica na casa dele com aquele pensamento fixo, sabe? Tem até um jeito de falar que o pessoal fala. Como é que é? O pessoal fala, gente, deixa o meu cavalo andar, né? Larga o meu anjo da guarda. Porque a pessoa fica ali, ó, em pensamento, sabe? Constante naquilo, e aquilo vai gerando uma energia. E se você, né, não conseguir bloquear esse pensamento, não conseguir não se conectar a isso, realmente vocês vão ter problemas seríssimos. Seríssimos. Então é importante que quebre essa corrente. Consiga não retribuir. Quando Jesus falou, não retribua o mal com o mal, né? Perdoe 70 vezes 7. São esses pequenos detalhes, sabe? É você não retribuir pensamento, não desejar mal, não querer que ele pague, sabe? Não querer vingança. Isso já é uma forma de perdoar, sabe? Você quebrar esse elo, quebrar esse círculo vicioso, sabe? Isso faz bem para você e faz bem para ele, porque esse envolvimento, né, prende, amarra nosso espírito, nossa vida, tudo. Então aqui vem mais um ensinamento. A gente vigia nossos pensamentos, nossos sentimentos, tá? Para que a gente não seja uma esponja, e sim um filtro. Então eles estão nessa troca de ódio, né? Um gerando ódio para o outro. E vamos ver o que isso causa, né? A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amélia e Cacilda entraram na luta judicial com Adalberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios
materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Olha isso, olha a ruína da família aí, gente. Essa troca deles, olha o que está acontecendo. A mãe foi pro hospício, né? Ficou perturbada, não está aguentando. Olha a situação. Os filhos, as duas mulheres, a Amélia e a Cacilda, entraram em luta judicial com os dois irmãos, Edelberto e Agenor, pelos bens terrestres, os bens materiais que o pai deixou. Cadê, gente? Cadê o amor? Cadê as outras coisas? Não tem como achar nesse meio, nesse tanto ódio, tanto rancor. Olha a falta de estrutura, né? O problema, gente, não é ter dinheiro. Não é ter dinheiro, né? O problema é a forma que a gente lida com o dinheiro. Esse é o problema, a gente precisa estar atento. Como eu já falei, o dinheiro ele é uma energia neutra. Então, vai depender como a gente utiliza. Então, aqui a gente vê que ele não deve ter utilizado muito bem, né? Agora, vamos lá, vamos continuar. Amélia e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor juntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósito de vingança. Né? O que ela está querendo dizer? Poderia ser menos ruim, elas poderiam tentar, né, resolver. Talvez não seria tão terrível assim se a mente vigorosa, ou seja, ele tem uma força mental muito grande, né, não estivesse mergulhada em propósito de vingança. Toda vez que ele está gerando tanta vingança, tanto ódio, as coisas só estão de mal a pior. Aqui vemos-lo em estado grave. Na terra, aqui vemos-nos em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Gente, que coisa terrível, né? E aí, como eu falei, vamos parar para analisar. A gente já viu muito em novela, a gente já viu muito ao nosso redor, ou dentro da nossa família mesmo, esses casos. Só que aqui a gente está falando, ele deixou muitos bens materiais. Às vezes não precisa de muitos bens materiais, não. Às vezes precisa de uma roupa. Às vezes as pessoas entram nessa briga, nesse ódio por uma televisão, uma roupa, uma única casa, um terreninho, um carro velho. Analisa, gente. Uma pessoa, um ente que ele desencarna e começa a guerra na família por coisas bobas. Por uma bolsa, uma roupa, um cordão, um carro, né? Um terreno, que não vale tanto quanto esses, pelo visto aqueles, a gente vai perceber que era muita coisa. Mas não precisa de muita coisa, a gente explica por bobagem, sabe? Então a gente tem que começar a pensar, enxergar isso dentro da nossa família, da nossa casa. Será que, como é que vai ser isso? Como é que a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode mudar? Olha o que isso faz mal, gente. Isso não vale a pena. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui vemos em estado grave, ou seja, no plano espiritual, quem desencarnou está em estado gravíssimo, né? Lá na terra, a mãe ficou louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. Olha quanto dinheiro. Naquela época, né? Já era muita coisa. 1.500.000 cruzeiros, mas eu dei uma pesquisada, mais ou menos, parece que é mais ou menos 20 milhões de reais hoje em dia. Olha quanto dinheiro. Pra quê? Sabe? Pra que um pai, uma mãe luta, batalha tanto? Porque aqui a gente vai perceber, o pai e a mãe, eles viveram a vida em função de adquirir bens materiais, sabe? Lutaram ali, trabalharam duro para conseguir. Para quê? Para no final ele desencarna, muitas das vezes não aproveitou, não teve oportunidade porque trabalhou tanto, fez, sabe? Se dedicou tanto que esqueceu da família, esqueceu de viver, esqueceu de amar, né? De empregar alguma coisa em prol do próximo, né? E aí? O que adiantou? Olha a ruína na família, né? Olha a questão da gente saber equilibrar as coisas. Aí continua, né?
E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém, né? O que ela quer dizer? O que vale, né, 1.500.000 cruzeiros se não há um átomo de felicidade para alguém? O que adianta? Ter 1 milhão, ter 20 milhões de reais se ninguém é feliz. Não tem um pingo de felicidade na família, não tem um pingo de união, de amor. Não tem nada na família. Somente o desejo de adquirir as coisas materiais. O que vale? A gente está vendo aí que não valeu nada, né? Quem lutou por aquilo não adquiriu, não usufruiu, né? Nem o pai que desencarnou, nem a mãe que está no hospício. E eu tenho certeza que muitas das vezes eles fazem isso pensando nos filhos, como a nossa maioria das vezes a gente faz. O que sobra para os filhos? A briga, eles se odeiam por causa dos bens materiais. Porque não foi cultivado o verdadeiro tesouro, né, que é o amor. Não foi cultivado nessa família. Então vamos continuar. Mas o pai, né, quando escutou aquilo, ele ainda ficou revoltado, né, ficou com raiva. Ele falou, mas eu leguei enorme patrimônio à família, né? Atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. O que ele quis dizer? Gente, ele falou, mas eu deixei uma fortuna para ele, para bem de todo mundo, e ninguém está pensando nisso? Olha isso. Ele continua achando da mesma forma. Que só isso basta. Só trabalhar e prover as coisas materiais para uma família resolve. E a gente está careca de saber, cansado de ver que não é assim. Sabe? A gente vê aí como é que fala? A arte imita a vida, né? Que o pessoal fala. Um exemplo, as novelas, a gente vê aí. São raras as novelas onde é uma família muito rica, que é uma família estruturada, que é uma família que se ama, que se respeita, né? Que tem um amor acima, fraternal acima de tudo. É muito difícil. Uma das provas mais difíceis que nós passamos aqui na Terra é essa, de ter muito dinheiro, de ter essa facilidade econômica. Como eu falei anteriormente, o problema, gente, não é dinheiro, eu volto a falar. Nós estamos aqui falando sobre voto de pobreza. Não é dinheiro, não é você adquirir as coisas para sua família, para dar uma segurança para sua família. A gente está falando aqui em excessos, aonde o desejo de possuir, de ser melhor, de ostentar, de tudo, é maior do que tudo. Vale qualquer coisa para adquirir um bem material. Você não participa da sua família, você não está num aniversário, você não está numa festinha da escola, em prol de apenas adquirir bens materiais. Sua vida é voltada para isso. Você não tem tempo para amar, para educar, né, para conviver com a sua família. O problema não é o dinheiro, é a forma que a gente lidar com ele. Então vamos continuar. Então quando ele ainda falou, mas como que pode? Eu fiz tudo por eles, né? Eu adquiri esses bens materiais aí, ó, pensando no bem-estar de todo mundo, e agora tá todo mundo assim, né? O que ele falou. Aí a Paulina não se deixou terminar tomando a palavra. Aí a Paulina novamente veio, né? Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. O que ela quis dizer aqui, gente? Uma coisa é você trabalhar, guardar, juntar dinheiro para uma prevenção, né? Vou juntar aqui para poder no futuro, né? Eu ter um respaldo, ter como é que fala? Uma forma, né, de uma emergência, ter como ajudar, dar um futuro melhor para meus filhos, qualquer emergência. Outra coisa, gente, é a vaidade. São os excessos, a gente tem que entender isso. Até onde vale esse sacrifício? Como ela falou aqui, ó. Se você tivesse garantido a tranquilidade moral, né, que são os ensinamentos morais, e o trabalho honesto, talvez seria de valia essa seu trabalho. Mas não, mas às vezes a gente faz isso tudo por vaidade, né, por ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida.
São raros os que se preocupam em juntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância e luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outro os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ou seja, a gente esquece qual é o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, no plano físico. A gente não está aqui para conquistar tesouros da Terra, tesouros físicos. A gente está aqui através do nosso tesouro espiritual. A verdadeira vida é a vida espiritual. Volto a falar, pessoal que está chegando agora, bom dia, Cristina, bom dia, canal Sementes Espírita, Eliane, a Denise, bom dia a todo mundo. O que a gente está falando aqui não é questão de você não poder, sabe, almejar, guardar um dinheiro, né, comprar bens, essas coisas. Não é isso. É a forma de que você faz, sabe? Até quando isso é mais importante do que as outras coisas, do que ter um ensinamento, como ele falou aqui, ó, juntar conhecimento nobre, ajudar a ter tolerância, luzes humildes, bênçãos de compreensão. O quanto você não dá mais importância do que educar o seu filho, do que amar o seu filho, do que ensinar a moral ao seu filho, né? A sua família, no caso aqui a gente está falando da família, né? Aí ela fala: ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. A gente não está aqui para isso. Tá? Deus não deu essa oportunidade maravilhosa de estar aqui para a gente ficar pensando só nisso. Juntar tesouro, juntar moeda no cofre e valores no banco. Não. É natural que a vida humana peça o concurso da Previdência. É natural. Que peça que realmente a gente se preocupe no futuro, né? Que a gente trace formas de providenciar uma vida mais segura para a nossa família. É natural. E é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósito de dominação. Tal gênero de vida arruinou a nossa casa. Olha o que ela está falando para ele, né? A gente pode juntar, a gente pode querer ter uma vida melhor, um carro melhor, 2, 3 casas para que no futuro a gente tenha uma rendinha, né? Ou que deixe uma casa para os nossos filhos. Gente, isso é muito válido. Desde que isso não seja a única coisa importante. Desde que a gente não esqueça do verdadeiro sentido da vida, do verdadeiro propósito da gente estar aqui. Desde que haja equilíbrio, que a gente saiba lidar com isso. É aquela velha ditado. A gente tem que ter o dinheiro, né? Ser dono do dinheiro. Não o dinheiro ser nosso dono, não o dinheiro nos ter. Então a gente continua. Quando ela fala o quanto isso arruinou a família dela, né? Debalde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e a mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as despojaram visando as vantagens financeiras. Gente, a Paulina aqui, nesse texto, ela foi muito direta. Ela foi muito certeira, sabe? Ela foi muito firme naquilo que ela falou para ele. Ela me lembrou aqui até Paulo de Tarso, sabe? Muito firme, muito certeiro. E o que ela está dizendo aqui? Enquanto o pai e a mãe estavam ali batalhando para conseguir bens materiais, ela já estava no plano espiritual, trabalhando, né, para tentar amenizar, né, tentar buscar o socorro espiritual para aquela família, enquanto os pais já estavam ali. Porque as duas irmãs, enquanto os pais estavam ali, só pensando em dinheiro, trabalhando, ela fala aqui, ó, as duas irmãs esqueceram do serviço útil. Por quê? Elas já estão tão milionárias que ela fala, para que trabalhar? Para que ser uma pessoa boa, né? Esqueceram do serviço útil, vocês esqueceram que poderia fazer alguma coisa para alguém, né? Como preguiçosas da banalidade social. Olha isso. Preguiçosas da banalidade social. Encontraram ociosos que a desposaram. O que ele está falando?
Aquelas duas preguiçosas encontraram quem? Preguiçosos também para casar com elas, com interesse nos bens financeiros, nas vantagens financeiras. Gente, olha isso. A questão de sintonia. Quando a gente chega no extremo e o outro, a gente puxa o outro extremo. Semelhante atrai semelhante. Elas são, como ela falou aqui, preguiçosas na banalidade social. São pessoas fúteis, vazias. O que elas conseguiram? O que elas conquistaram para elas? Maridos, pessoas que foram casar com elas com interesse, ociosa igual ela, preguiçosa igual ela, assim, falaram, eu vou casar com ela porque eu vou me dar bem, né? Pensando nas vantagens financeiras, foram o que elas conseguiram. Olha que desastre nessa família, gente. Olha isso, vamos prestar atenção. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Aí, ó, as duas filhas casaram com pessoas também preguiçosas igual a ela, né? Só pensando no dinheiro. O outro filho repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Então, não quis estudar, já era milionário. Eu não vou estudar, não. Entregou às más companhias e foi vivendo de forma errada. Já o Edelberto, o outro filho, conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente em longe, a maneira de trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Olha isso, gente. O outro que virou médico, só pelo título, ia de vez em quando lá fazer uma coisa como, né? Como visitando um serviço. Vou ali visitar, vou lá no... De repente tem até uma clínica, um hospital, e falou, vou lá só dar uma visita. Ou é tipo esses nossos irmãozinhos que a gente vê aí, que são os médicos fantasmas, né? A gente vê muito em reportagem aí. Lá, chega lá no SUS, procura um médico, ele não só bateu o ponto e foi embora, ou nem foi, né? É desse jeito, que é o critério dele. Aí continua. Todos arruinaram belas oportunidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Olha que lição, gente. Existe um ditado árabe que fala assim: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Olha isso, gente. Infelizmente, é a grande verdade. Quanto mais nós, pais, facilitamos a vida dos nossos filhos, né, mais a gente torna esse filho frágil. E essa eu acho que é uma das grandes lutas nossas, né? Acho que a correria do dia a dia, a gente acaba tentando suprir a nossa falta em algumas coisas, facilitando a vida do nosso filho, né? Fala, não, eu trabalho por ele, eu faço as coisas por ele, eu decido tudo por eles, eu resolvo tudo por eles, e a gente acaba tornando homens frágeis. Homens, quando eu digo, gente, homens no sentido de ser humano, tá? Homens e mulheres frágeis. Então, que a gente possa refletir, até eu mesmo, sabe? Que a gente tem essa mania, né? O filho já tá com todo... Vai botar comida. Não, deixa que eu boto pra você, deixa que eu ligo, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Esse é aquele instinto de colocar os filhos embaixo da asa e resolver tudo. E a gente vai criando, né, seres humanos frágeis. E o que mais nós temos hoje, né, na nossa humanidade, somos humanos frágeis. Exatamente, Cristina, você falou tudo. É aquela velha história, né? Eu vou fazer pelo meu filho tudo aquilo que eu não tive. Cara, isso daí eu acho que é a frase de todo mundo, é o pensamento de todo mundo, né? E exatamente, a gente fica tanto naquela coisa, né? Não, eu vou fazer melhor. Eu não tive essa oportunidade, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive, né? E a gente nessa busca, a gente acaba deixando a coisa mais importante, que é a presença, que é o carinho, que é o amor, porque a gente tem que se volta, né? No trabalho, tentar conquistar, né, as coisas para eles, tentar facilitar. A minha vida não foi fácil. Eu tive uma infância que tive que trabalhar cedo. Eu tive uma infância que eu não tinha oportunidade de ter os melhores brinquedos, né?
Eu não tive uma festa, eu não pude escolher o que eu queria no meu aniversário, né? Isso eu tô dando exemplos assim, né? Eu não tive a oportunidade de ter um carro, eu não tive a oportunidade de um monte de coisa. E a gente faz o quê? Começa a lutar desesperadamente para dar isso. A gente começa a proporcionar isso assim, ó. A criança, a gente dá um celular hoje. Passa 6 meses, a criança fala assim: ai, mãe, esse meu celular não tá bom. Meus amigos estão com o celular mais novo. Eles conseguem jogar o joguinho tal. Meu celular não tem memória para isso. Eu não consigo, trava. A gente já fica logo: ai, meu Deus, tadinho do meu filho. Se fosse na minha época, poxa, eu queria ter uma bicicleta e eu não tinha, eu não conseguia. Meus amigos andavam de bicicleta nova e a minha era aquela velhinha. Eu não quero que ele sinta aquilo, eu vou fazer. Se divide, parcela em 36 vezes lá no carnê. Às vezes nem a gente tem um celular tão potente quanto aquele, a gente vai lá e dá um celular para aquela criança que acabou de ganhar um tem pouco tempo. E a gente vai dar outro. E não esperou um aniversário, não esperou um Natal, nada. A gente vai lá e dá. E a gente começa a criar os nossos próprios monstrinhos, né? Que depois a gente vai ter que lidar com isso no futuro. E depois ele não vai saber quando eles estiverem adultos e a gente não puder mais estar aqui para facilitar a vida deles, eles vão ficar perdidos. Eles vão sofrer com a vida, porque a vida não é fácil para ninguém, gente. E os nossos pais, antigamente, por eles não facilitar a nossa vida, eles nos preparavam muito melhor para o que tinha por vir. A gente vinha forte para a vida. Quando a gente virava adulta, a gente já sabia de cor e salteado o que era uma dificuldade, o que era conquistar, batalhar, trabalhar por alguma coisa. A gente, criança, já sabia o valor de cada centavo, o que aquilo custava, o sacrifício, o trabalho dos nossos pais. Hoje não. Hoje a criança fala: ah, eu quero 100 reais, como se estivesse falando me dar R$1. Nem tem noção do que é, porque infelizmente a gente acostuma dessa forma. Então vamos continuar. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Adalberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testemáticas. Malvado, malvado. O que é que ele está falando, gente? Olha que situação. O filho médico envenenou, fez a eutanásia nele. Ele ainda tinha aquele tempo, ele foi lá, toma logo o remédio. Olha que ponto chegou, gente. Ele sabia que o pai a qualquer momento ia morrer, mas ele quis apressar, pensando no dinheiro. O que adiantou ele envenenar o pai? Para adiantar o quê? Um mês? Para receber o dinheiro dele um mês antes? Para acabar com aquilo? Uma semana antes? Para você ver a banalidade. Não tem amor, não tem paixão. O que ele tinha que fazer, ele já fez, deixou lá. Eles milionários. Então, vamos acabar logo com isso, né? Olha a situação dessa família. Aí, né, a filhinha diz, né? Cale-se, papai. Tenha compaixão do seu filho. Perdoe-o. Esqueça-o. Aí, o velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. Olha que interessante. A Paulina, gente, a gente já percebeu que é um espírito já elevado. Sabe? Um espírito que já está elevado. E aqui, nesse momento, ela se preparou para discutir com o pai. Olha que situação. O que a gente percebe aqui, gente? Que isso mexeu com o emocional dela. Ela se desequilibrou emocionalmente, né? E às vezes a gente acha que a gente é um ser iluminado, sabe? Às vezes a gente consegue... Quando uma pessoa, um amigo chega pra gente, vem desabafar, e a gente com o maior equilíbrio emocional, né? Aquela maior... como eu vou falar? Com aquela segurança, né? A gente vem e conversa com aquela pessoa, dá um conselho, com maior calma e fala: não, minha irmã, minha amiga, meu amigo, não é bem assim, fica calma, vai dar tudo certo. E a pessoa tá lá, agitada, e você lá fala: não, mas eu sou um ser iluminado, eu tô com o meu...
vou te explicar, e a gente conduz aquela história, aquele argumento da forma tão tranquila, porque a gente já se acha um espírito elevado, iluminado, né? Por que isso, gente? Porque aquela história que foi contada, aquele conselho que foi pedido, ele não mexeu com o seu emocional, gente. A gente não foi tocado emocionalmente. Então, por isso que às vezes é muito fácil a gente dar opinião na família do outro, na vida do outro, sabe? Porque a gente não perde o equilíbrio para dar uma opinião, para conversar. Porque isso, gente, não mexeu no nosso coração, no nosso sentimento. Não tocou lá no nosso emocional. Então é fácil a gente palpitar na família do coleguinha. Vocês estão vendo aqui, ó. Paulina era um espírito elevado, totalmente equilibrado, já trabalhando há muitos anos no plano espiritual. E ia discutir com o pai. Porque tocou no emocional dela. O que aconteceu? Ela se desequilibrou emocionalmente. E ali é o que acontece com a gente. É muito fácil dar palpite lá na casinha do amigo, mas dentro da nossa casinha as coisas são diferentes. Porque toca ali, ó, lá dentro, mexe com o nosso sentimento. E aí tá a importância de a gente trabalhar esse equilíbrio. Aqui, como eu falo, ele estava bravo, ele estava discutindo, ele estava gritando. Cabe a gente permanecer em equilíbrio. Porque se a gente entra no meio dessa discussão, acabou tudo. Aquele momento de desequilíbrio, ele arruinou toda aquela vibração que você estava tentando manter. Então, vamos continuar. Então, quando Narcisa, gente, olha a sabedoria de Narcisa. Narcisa, quando viu que Paulina ia começar a discutir com o pai, ia se desequilibrar, ia se desarmonizar, ela endereçou um olhar para Paulina de tipo, ela era um olhar significativo, que eles falam aqui, né? Mas foi tipo assim, não adianta, minha filha, não entra nessa discussão. Não vai adiantar você gritar, você discutir com ele. Ele tá tão nervoso, tão alterado, que ele não vai entender. Não vale a pena. E automaticamente, quando a Narcisa, na sabedoria dela, olhou para a Paulina já entendeu na hora, se calou, né? E a Narcisa já providenciou um enfermeiro para cuidar, no caso do pai dela, que estava já com a crise, com forte crise. Aí, continuando. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí em instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. Gente, André Luiz, né, mais uma vez teve uma grande lição com relação à família. Vocês estão reparando? Toda hora André Luiz se depara com essas lições. De como conduzir a família, do que acontece quando a gente não sabe, né, conduzir a nossa família. Então ele estava muito impressionado com aquilo tudo, que ele não tinha noção. O que uma herança, o que uma família desestruturada só pensando em bens materiais, o que gera, né? A ruína de uma família inteira. Então, aí continua. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar, afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa. Bom, gente, agora a gente vai para a grande lição, né? Uma lição agora que Narcisa vai dar. Oi, Silvia, bom dia. Narcisa vai dar uma lição assim que a gente tem que guardar. Olha só, vamos ficar atento, gente. Narcisa começa a explicar para André Luiz, né? Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários, ou seja, né, a quem deixou a herança e quem vai receber. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga, quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta,
empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, que é o ódio e a moléstia. E com um expressivo gesto, Narcisa rematou. Olha essa frase forte, gente. Olha essa frase forte. Então, Narcisa rematou. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. Gente, o diabo existe? O que vocês acham? O diabo existe? Existe. O diabo existe, gente. Quem é o diabo? É o próprio ser humano que se transforma no diabo, gente. Um exemplo. Esse filho aí, filho médico, matando o próprio pai por dinheiro. Olha que situação. Isso não é um ser diabólico, gente? Deus não criou isso, não. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em seres diabólicos. Esse rapaz que cometeu esse ato não é um ser diabólico? Criando os nossos próprios infernos individuais. Gente, vamos analisar o nosso dia a dia, vamos olhar para os lados. O que a gente anda escutando, o que anda vendo, o que anda sabendo. Por questões materiais, as pessoas matam as outras, matam pai e mãe, com requintes de crueldade. Isso não é ser um ser diabólico? E depois, a gente cria os nossos infernos pessoais, porque a gente vai criar uma coisa que a gente vai ter que saber lidar e não vai ser coisas boas. Gente, a gente viu a história daquela menina que matou os pais junto com o namorado, tá? Com requinte de crueldade. Por quê? Ela já era rica. A menina já era rica. Aquilo já era dela por sucessão, por consequência. Mas a ganância no dinheiro era tanta que ela foi lá e matou para poder antecipar. E acabou o quê? Ela criou o inferno dela pessoal porque ela foi para cadeia. Gente, aquele outro caso lá do York, lembra daquele? A mulher matou o cara, picotou, botou nas malas. Por causa de quê? De dinheiro. Isso é o quê? Não é um ser diabólico, gente? Dentre outros, eu estou dando aqui alguns exemplos, dentre milhares de outros que todo mundo conhece. Que a gente é capaz de fazer coisas com requintes de crueldade por causa de bens materiais. Aonde a gente está? A gente precisa refletir aonde é que a gente se perdeu aí de Deus, gente. Onde é que a gente começou a se afastar de tal forma que a gente não consegue mais enxergar nada. Sabe? Quando a gente não sabe lidar com o dinheiro de maneira equilibrada, tanto para ganhar quanto para gastar, quando a gente não consegue lidar com isso de forma equilibrada, tanto do jeito que a gente tem para poder ganhar quanto para gastar, as consequências são essas. Então, meus irmãos, a gente precisa saber, a gente precisa ser o dono do dinheiro, não o dinheiro ser nosso dono, sabe? Usar o nosso dinheiro para progresso, sabe? Progresso em conjunto, o nosso, da nossa família, daqueles mais próximos, sabe? O dinheiro gerando progresso universal. Quando a gente tem condições financeiras, que a gente possa proporcionar um bem para a nossa família, mas a gente consiga entender que a nossa família não se resume só nos laços consanguíneos, e sim, a gente sempre
o entorno, a gente sempre tem a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. E se a gente tem condições financeiras para isso, melhor ainda. Sabe? Para que, você tem condições de ter uma empresa, tem dinheiro para ter uma grande empresa. Olha quantos irmãos universal você não está conseguindo ajudar. Quantas famílias, através desse seu funcionário, não está sendo ajudada. Então saiba lidar com isso de forma equilibrada. Não é errado ter dinheiro, não é errado ter bens materiais, não é errado. Errado é a forma que você lidar com isso. A forma que você lidar para adquirir esse dinheiro. A forma que você lidar para manter esse dinheiro. E para gastar esse dinheiro. Tudo é equilíbrio. E a gente precisa buscar esse equilíbrio, gente. Então, eu vou finalizar porque já passou bastante da hora, né? Peço a vocês que não conseguiram assistir a live inteira, que vocês procurem um tempinho durante o dia, no ônibus, na condução, sabe? Aquele momento de relaxar e escutar, sabe? Tentar entender, buscar os ensinamentos contidos, porque esse livro, Nosso Lar, ele é maravilhoso. Primeira vez que eu li esse livro, eu li como uma novela. Novela das 9, que você fica ansioso para saber a história, como ele morreu, quem matou, o que vai acontecer depois com ele, quando ele vai ressuscitar, é ótimo, quando ele vai reencarnar, como é que tá a família dele. Eu li como uma novela. E depois eu comecei a reler e comecei a estudar e ver que não era só uma novela. São vários ensinamentos contidos em cada capítulo que vai me ajudar a viver essa vida física e mais ainda me preparar para a vida espiritual. E é isso, meus irmãos, que eu quero que vocês consigam enxergar. Aqui a gente não está só lendo, a gente está lendo e estudando, aprendendo junto. Toda vez que eu leio 2, 3, 4, 5 vezes esse capítulo, cada vez eu entendo melhor. E tento aplicar isso no meu dia a dia. Tento. Como eu sempre falo, é muito difícil, nós somos seres humanos imperfeitos. Mas o melhor de tudo é a gente tentar. O mais importante é a gente já começar a dar aquele estalo, reconhecer as coisas. Ih, tô errando. Eu errei aqui, ó. Se analisar a sua vida. Não querer a mudança no outro, querer essa mudança em nós. Sabe? E através de nós a gente vai mudando todo o resto naturalmente. A natureza tem um cronograma, ela não dá salto. Então a gente precisa respeitar o tempo de cada um. O meu tempo é um, o tempo do outro é outro e assim por diante. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que quem puder maratonar aí, pegar as lives e lendo. Quem puder, gente, indicar, enviar essas lives para os seus irmãos, seus amigos, sabe? Divulgar, sabe? Botar o pessoal lá para seguir a página, para poder a gente multiplicar, né? Os ensinamentos do Cristo. O ensinamento que é aquele evangelizar, né? Cristo falou, vai lá, vocês também podem evangelizar. E a gente, cada um tem o seu jeito. Um evangeliza falando, o outro lendo, o outro pessoalmente, o outro por live, o outro está evangelizando, indicando, enviando essas lives para alguém que está precisando, às vezes, escutar uma frase. E muitas das vezes esse irmão nosso não é espírita, gente. Aqui, por exemplo, no nosso canal, eu tenho vários amigos, várias pessoas que estão aqui acompanhando a gente, que são de outras denominações, são de outras religiões, porque eu falo que eu não estou aqui pregando religião, eu estou aqui pregando o amor. Cristo ensinou a gente deve amar. Ele não falou que você tem que ser isso, aquilo. Essa religião ou essa religião. Não existe religião certa. O que existe é o amor. É isso que Cristo nos ensinou. E somos todos irmãos dessa grande família universal. Podemos ter gostos diferentes, né? Como tem aquela frasinha que tem até na internet. Podemos ter gostos diferentes, né? Sentar num restaurante, pedimos pratos diferentes e mesmo assim vamos jantar juntos. Então é dessa forma. Curtam, compartilhem, enviem para a galera seguir. E vamos, que eu tô aqui pensando quais são os próximos estudos que nós vamos fazer em outros horários, tá bom?
Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana iluminada. Tô aqui com meu olho ainda inchado, ó. Mas eu vou conseguir terminar. E é isso que importa. Não são nossas batalhas diárias. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.